Tendo em conta a experiência que o Vinícius tem, são 5 presbíteros na Igreja Batista da Graça, 5 presbíteros do qual um ocupa grande parte da pregação dominical, digamos, tem 2 cultos, portanto um culto quase assumido por ele. O que é que fazem os outros? Pode explicar de uma forma prática, talvez, para nos ajudar a perceber também o trabalho do presbitério aqui? Sim. A noção de que o trabalho do pastor resume-se na pregação dominical é uma visão pobre do ministério pastoral. Eu entendo que a pregação dominical é o cerne da reunião dos crentes, onde como igreja, como assembleia, como eclésia, nós nos reunimos para ouvir aquele tambor que faz o exército de Deus marchar. Ele dá o ritmo geral para a igreja. Mas o ministério cristão, a vida cristã não acaba no domingo, ela continua de segunda até o próximo domingo. E nesse meio tempo nós temos casamentos quebrando. Nós temos pais com dificuldades com os filhos. Nós temos pessoas que precisam crescer como cristãos, como todos precisamos. Ou seja, o ministério da palavra não se resume ao ministério da pregação. E é isso que a gente precisa entender. O ministério da palavra, na verdade, é o ministério de todo crente quando nós comunicamos a verdade em amor, mas é o ministério da palavra, não é o ministério da palavra cantada, que nós cantamos. Então, eu cuido, por exemplo, das músicas, pensando como elas estão atreladas à mensagem e ao ensino. Afinal de contas, você provavelmente lembra mais de hinos do que de sermões. Então, é um grande ministério da igreja. Nós temos o ministério de treinamento. Então, nós temos alguns jovens que lideram os jovens da igreja e parte do que eu já exercia, treinar eles, sentar com eles, ajudá-los em suas dificuldades. Tem o ministério de aconselhamento. Eu estou tratando um caso de disciplina, um jovem cometeu algumas barbaridades, por assim dizer, e eu estou ajudando ele a entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus e vencer o pecado na dificuldade que ele está tendo. Existe o ministério de aconselhamento. Por exemplo, nosso pastor titular, Gilson, ele exerce a maior parte disso por causa do tempo que tem disponível para a igreja. Mas de pessoas que precisam de aconselhamento em diversos fatores. Casamento, vida pessoal, muitas vezes problemas como ansiedade, depressão e outros. Você tem o próprio discipulado e treinamento, recepção de novos membros e tantas outras diferentes atividades do Ministério da Palavra que tem. Né? Então, o Ministério da Pregação é um ministério que eu exerço, mais no nosso segundo culto, que é à noite. Mas ele não é a maior parte do meu ministério pastoral. Então, a maior parte do meu ministério pastoral é exercido em outras áreas que a igreja precisa. E assim, tanto dá para tirar isso da responsabilidade do Gilson, para ele poder focar nisso também. E ajuda a igreja em outras áreas. Né? Se você ler o Pastor Reformado de Baxter, você vai ver que uma das grandes ênfases que Baxter traz é sobre a catequese. Eu não sei se é muito chocante catequese em Portugal, por causa do catolicismo, mas era uma ferramenta pedagógica que os reformadores usaram, que os puritanos usaram, simplesmente perguntas e respostas. Isso é uma catequese. E os catecismos eram passados nas famílias. Então, parte do trabalho que Baxter fala dos pastores é visitar todas as famílias da igreja, periodicamente, para garantir que o ensino está sendo aplicado e se estão todos crescendo na graça. Então, um dos desafios que nós temos, né, é visitar muitos membros. Então, de 1 a 3 vezes por semana, eu estou visitando algum membro para estar encorajando e estar ajudando eles a crescer na fé. Então, todos esses outros ministérios não se conseguem fazer sozinho. É só para esclarecer que, embora vocês estando na igreja e tendo um ministério, digamos, pastoral, são os 5 pastores da igreja, mas 4 deles são bivocacionais, isto é, têm um trabalho à parte daquilo que é o trabalho na igreja, é isso? Isso. Então, eu trabalho na Fiel no tempo, né, tempo integral, por assim dizer, apesar de eu ter bastante flexibilidade na Fiel. Trabalho outras coisas também. E tento adequar-nos na minha rotina, as visitações, os discipulados, os aconselhamentos, as reuniões com o próprio presbitério, que nós temos a graça de poder fazer semanal, para pensar os vários casos, inclusive disciplina, de membresia. Eu sou, por exemplo, um dos pastores responsáveis pelo processo de membresia. Então, as classes, ensinar as classes, fazer as entrevistas com os candidatos de membros, normalmente eu que faço. Obrigado, Vinícius. Aproveitar para falar já, porque vai no seguimento do que estamos
do que estamos a falar. Nesse sentido, e sobretudo pensando em presbíteros bivocacionais, que têm uma ocupação como o Vinícius, falar um bocadinho mais, já tocou nesse tema, mas falar um bocadinho mais da questão da relação do presbítero com o tempo e com a dedicação que é necessária, e depois também um pouquinho sobre pluralidade, sobre o relacionamento entre presbíteros, não só entre todos e funcionamento, mas também a questão do relacionamento entre pares e até entre pares que têm uma distinção. Há um presbítero titular, no caso. No nosso contexto não é tanto assim, mas não é tanto uma pergunta, mas um pedido de aprofundar sobre esses dois tópicos. Sim. Paulo, conforme ele foi avançando o ministério dele, plantando igrejas, Paulo usava estratégias distintas para plantar essas igrejas. E essa estratégia dependia muito do contexto do que as pessoas entenderiam. Então, muitas vezes, sustentado pela igreja de Filipe, ele, com uma oferta que recebeu, não trabalhava e dedicava-se integralmente à plantação da igreja, ao cuidado e pastoreio daquelas almas. Outras vezes, por exemplo, quando ele foi para Corinto, sabendo que naquela cidade, muitos... como que é o termo? Pessoas que viviam de falar bem, né? Ganhavam muito dinheiro por isso, ele não quis ganhar nada e foi sustentado por outras igrejas. Em outros contextos ele foi e ele também trabalhou e também serviu. Só que a direção que Paulo aponta em toda a Escritura é que digna ao trabalhador o seu salário. Se pastores ministram com as bens espirituais, a igreja deve também generosamente sustentá-los com bens materiais. Então, nesse sentido, o impulso da Escritura é para que se tenha e se sustente um pastor de forma integral. E isso muitas vezes é difícil, dependendo do tamanho da igreja, do contexto da igreja, muitas vezes da condição de vida, do aluguel que se paga na região. Eu sei que os aluguéis subiram bastante aqui. Mas, nos últimos anos, eu não sei se aqui, mas eu pego mais o contexto do Brasil e dos Estados Unidos, o movimento de plantação de igrejas começou a deixar a ideia do bivocacional como algo gourmet, como algo que é a estratégia que deve ser, como se essa é realmente a boa estratégia para a igreja, para a expansão da igreja. Então, a primeira coisa que eu diria é que as igrejas não percebem o quanto elas vão ser beneficiadas se ela tem alguém em tempo integral. Antes de falar sobre qualquer administração do bivocacional, mostrar que o caminho que a Escritura aponta não é esse, mas que as igrejas sustentem um trabalhador, pelo menos em tempo integral, para que isso lhe seja bom. Novamente, se você entende que o ministério pastoral é só pregar no domingo, às vezes um pastor bivocacional dá. Mas se você entende todas as demandas que uma igreja necessita, então você vai precisar ou de mais pastores, ou sustentar um pastor, pelo menos. Quanto à administração do tempo, depende muito de quantos presbíteros você tem, certo? Mas quando você tem poucos, ou se é só e é bivocacional, você vai precisar determinar quais são os elementos prioritários na sua agenda. O elemento prioritário que eu consideraria é uma boa pregação da palavra de Deus ao domingo, sendo essa a principal refeição da igreja, o prato principal que é servido na igreja para sustentar durante a semana. Então, bom tempo dedicado à preparação de sermões, pregações da palavra de Deus que alimentem, edifiquem, desafiem, encorajem as pessoas, que reflitam o que a palavra de Deus fala através de um estudo sério, extenso de certa maneira, na palavra de Deus. Eu acho que essa é a primeira prioridade de todos os pastores. Dito isso, outras prioridades virão. O problema é que vem outros incêndios que atrapalham as prioridades, né? Eu sei que vocês gostam de falar fogo aqui, eu descobri essa nova gíria entre vocês, por assim dizer. Muitos fogos surgem durante o ministério pastoral, muitos incêndios surgem que você vai precisar apagar. Não tem muito o que fazer. A vida de um pastor é muitas vezes acordar 1h e ir para o hospital, porque alguém está a falecer. Esses você vai ter que tentar encaixar, mas a segunda prioridade que eu diria é formar liderança. E aqui que muitas vezes que não é normalmente a segunda prioridade que é colocado, porque é colocado muitas vezes inúmeras reuniões
foi colocado várias cargas administrativas sobre os pastores, que em vez de diáconos cuidar das questões administrativas para que o pastor foque no ministério da palavra, ele também é sobrecarregado com isso, e ele não consegue, então, gerar e treinar líderes, o que significa que sempre o fardo vai vir sobre ele. E se a igreja cresce, aumenta-se o fardo, não aumenta-se os líderes. Então, para isso significa que, por exemplo, o tempo de aconselhamento e o tempo de treinamento vai ter que ser equalizado. Porque ele não vai conseguir dar a demanda de todos os aconselhamentos necessários. Ele não vai conseguir fazer todas as visitações que os membros querem. Então, ele vai precisar focar a parte do tempo dele em treinar homens capazes, conforme Timóteo disse, para que ele possa também administrar outros incêndios, né? E assim, na verdade, essa é uma estrutura que funciona para a vida, mas que funciona na igreja, onde se você não replica pessoas que conseguem cuidar de incêndios, é você que sempre cuida deles, é você que sempre cuida de todos os problemas, e isso com o tempo, ainda mais com o pastor bivocacional, você vai, né, causar um burnout ou uma fadiga excessiva sobre esse homem, porque o fardo do ministério é grande, né? Então, gerar esses líderes seria uma segunda prioridade, e tentar encaixar os fogos, os incêndios nisso. E daí, em terceiro, talvez eu diria as outras demandas da igreja, de aconselhamento, de visitação. Porque conforme você consegue gerar mais um outro presbítero, ou que ainda não foi reconhecido como presbítero, mas alguém sendo treinado, você já tem alguém que pode te ajudar nas visitações, alguém que já pode te ajudar no discipulado de novos crentes, no recebimento de novos membros na igreja para ajudá-los. Então você já consegue duplicar a sua força de trabalho. Então, responde a primeira pergunta. Segunda, sobre a relação entre os presbíteros. Eu entendo pela Escritura que não existe uma diferença hierárquica entre os presbíteros, bispos e anciãos. Diferente, por exemplo, né, da estrutura católica, ou anglicana, ou de outros lugares, onde você tem o bispo acima dos padres. Na Escritura nós vimos que o presbítero e o bispo são as mesmas pessoas. Então a ideia de um bispo sobre uma região não se tem na Escritura. Você tem os evangelistas, que eram Timóteo, Tito, provavelmente, mas Filipos, que iam como comissionados apostólicos, mas isso não vê continuidade na Escritura, nem ordem para ordená-los, assim por dizer. Então, eu entendo que todos os pastores têm a mesma responsabilidade, a mesma autoridade formal. Ou seja, caso nós tenhamos uma questão no presbitério e nós vamos votar, cada um tem um voto. E nós somos 5, se for 3 contra 2, a questão passa, e é essa a posição do presbitério sobre aquela questão agora. Mas como nós somos poucos, é raro nós fazermos votação, porque a gente simplesmente conversa entre a gente até termos algum bom consenso sobre isso. Mas, obviamente, o pastor Gilson, que é nosso titular, tem 30 anos de ministério pastoral. Eu tenho 36 anos de vida. Eu, obviamente, em muitos casos, me submeto à orientação dele. Porque ele tem mais autoridade informal do que eu. Ele pastoreia aquela igreja há 25 anos? 24 anos. Ele conhece aquelas ovelhas. Eu estou pastor 4 anos? 5 anos. Obrigado. Fonte de todas as informações que eu preciso está ali. Minha cloud que eu acesso para pegar os dados. Então, não há como. E foi uma coisa que eu aprendi, principalmente nos primeiros anos. Pastores mais jovens, eles, pela própria natureza de ser jovem, eles têm pouca noção do tempo que as coisas requerem. Eles acham que eles conseguem mudar a igreja em um ano, e muitas vezes quebram a igreja em um ano. Né? Porque o trabalho ministerial de um pastor não é um trabalho de um ano. É um trabalho, você pensa em 5 anos, em 10 em 10, em 20 em 20. A grande questão não é quanto a gente consegue mudar em um ano, mas como que eu vou deixar a igreja depois que eu morrer. Certo? Então eu tive que aprender que o ritmo da igreja não era o meu ritmo. E eu sou uma pessoa extremamente acelerada. Então eu já queria mudar muitas coisas. E eu via Gilson com toda a paciência, querendo sentir as águas, né, por assim dizer, antes de fazer qualquer mudança. E aquilo me parecia falta de proatividade, por assim dizer, né? Mas o problema não estava nele, o problema estava obviamente em mim. E com o tempo eu percebi que a sabedoria dele e também a perspectiva de anos dele dava para ele uma perspectiva de mais de longo prazo.
E Gilson, pastor titular, ele andou um longo caminho para implementar presbíteros na igreja, né? Nossa igreja não tinha presbíteros quando ele chegou, ele basicamente revitalizou a igreja. Ele formou já os primeiros diáconos, que foram, né, o primeiro trabalho mais fácil de se começar lá. E depois de um bom período ele teve um grupo de homens que ele pôde indicar à igreja, que a igreja também reconheceu. Só que isso teve todo um processo, ele perdeu membros, porque no meio batista, pelo menos, é normalmente um pastor e é isso aí, né? Você tem um pastor e diáconos. Então a mudança de paradigma na igreja causou alguns treinamentos em alguns que deixaram a igreja. Foi um preço que ele esteve disposto a pagar, né? E é interessante, quando eu entrei, tinha 2 anos que os presbíteros tinham sido ordenados pela primeira vez. Então você sentia que o clima com os presbíteros ainda era muito... vamos ver se dá certo isso daqui. E agora nós estamos já no ano 7º, 8º, e você percebe como a igreja já recebe de uma forma muito mais natural. Só que enquanto eu achava que a igreja tinha que mudar em 1 ano, Gilson sabia que era um trabalho de 1 década. Então, nesse sentido, reconhecendo a sabedoria dele, reconhecendo o tempo de ministério dele, eu, como presbítero mais novo de idade no presbitério, eu vou muitas vezes me submeter à liderança dele, certo? Porque as coisas, quando você tem um presbitério, a discussão não é se Cristo encarnou, se o verbo se tornou carne, entendeu? Não é essa a questão. Então não estou chegando... não é uma questão de heresia, é uma questão de o que é mais sábio aqui, nessa situação, o que fazer, certo? E essa é a necessidade de um presbitério, porque muitas vezes as questões são muito sutis e muito difíceis e chegaram a parecer que não responde somente à questão de ser certo ou errado, mas qual é a melhor forma, da melhor maneira, do melhor tempo para executar as coisas. Então, de forma geral, Gilson ainda exerce grande liderança, lidera nossas reuniões. Nós empurramos algumas mudanças que sentimos que seriam boas para a igreja, que talvez ele, por estar mais tempo, talvez possa até estar mais acomodado, certo? E que ele muitas vezes toma as mudanças, muitas vezes atrasa um pouco as mudanças, mas você tem um relacionamento tão bom, de tanta confiança, que não se tem mais a ideia de ele quer pegar meu ministério, então não vou confiar nele. Porque daí, quando você tem esse tipo de relacionamento, o presbitério e a confiança do presbitério é fundamental. Aliás, confiança é a grande moeda de troca, por assim dizer, do ministério pastoral. Se você não tem confiança nas suas ovelhas, a pregação vai cair em ouvidos surdos. Se não há confiança entre os presbíteros e uns nos outros, que você quer o melhor um dos outros, certo? Então qualquer discussão vai ser briga. Então é nesse relacionamento. Então formal, mesma autoridade. Informal, eu vou reconhecer as classes. Uma outra pergunta? Respondi? Olá, boa tarde. Boa tarde. Sou Daniel. No nosso contexto, a liderança é exercida muitas vezes de forma contínua, por tempo indefinido, a ponto de ser muitas vezes encarado como algo vitalício. O que pode ser desgastante em determinados contextos e, sobretudo, se não há uma dedicação exclusiva ao Ministério a tempo integral. Qual a sua, portanto, posição sobre haver um tempo de pausa ao longo deste Ministério? Se é desejável ou se será benéfico? A Escritura não nos dá nenhuma orientação sobre isso. Então nós estamos aqui na esfera da sabedoria, certo? Eu acho que nós trazemos um pouco no Brasil, talvez aqui, da ideia católica da ordenação, certo? Onde o padre recebe uma marca indelével do seu chamado ao ministério. Nós não vemos isso tanto na Escritura. Novamente, nós muitas vezes pegamos os profetas e os apóstolos e projetamos o chamado deles no chamado presbiteral, que é um chamado diferente. Então, o que nós vemos são pessoas que aspiram, certo? Que têm isso em si. Nesse sentido, por exemplo, na Capitol Hill, onde eu fiz meu estágio, com os presbíteros que são bivocacionais, então lá eles vão ter o Dever, que seria o principal pregador, Mark Dever. Eles vão ter cerca de 6 ou 7 pastores auxiliares, por assim dizer. O termo é só para entender o que a pastores adjuntos, o que eles fazem. São pastores que são sustentados pela igreja,
que exercem outros ministérios, por exemplo, ensino, educação de adultos, missões, aconselhamento. Eles focam nessas áreas, mas lideram nessas áreas também. E daí há aqueles que não são remunerados, então bivocacionais, que há mais uns 20, 23 aí. Então, cerca de 30 presbíteros numa igreja de 1.000 membros. Então, 1 a cada 30, mais ou menos. Os presbíteros bivocacionais, por causa da carga que é o trabalho, eles entendem que eles têm um termo, por assim dizer, de 3 anos, que pode se renovar por mais 3 anos, e depois ele precisa passar 1 ano em sabático, por assim dizer. Certo? Agora, isso é um contexto de uma igreja com boa posse financeira, grandes, que consegue fazer isso, mas eu só mostrar que o entendimento deles é que, por causa da natureza do ministério bivocacional, não se vai se cobrar do presbítero bivocacional que ele fique de forma indefinida nesse trabalho. Como o coração pastoral, né, aquele chamado interno ou aquela aspiração interna está lá, então essa pessoa sempre vai estar cuidando de pessoas. Ele não vai ter mais a responsabilidade formal das coisas, das reuniões, certo? E de outras coisas. Ele vai continuar amando vidas e cuidando de vidas, certo? No nosso contexto menor, onde muitas vezes você tem só um bivocacional que cuida da igreja como um todo, as coisas são mais complicadas, certo? Idealmente, eu não vejo porque a igreja... E aqui, novamente, né? As pessoas não têm, os membros da igreja, raramente têm noção da dificuldade que é o ministério pastoral. Como eu não sou o titular, eu posso falar com mais liberdade. Eu vejo, por exemplo, o pastor Gilson, muitas vezes, heroicamente, passando de manhã até a noite entre aconselhamento e ensino, e aconselhamentos pesados. Eu não sei se você já aconselhou alguém. Você já aconselhou alguém que está para se divorciar? Quem que está com depressão? Quem que está com crise de pânico? Essas não são conversas fáceis nem leves. Não é a maioria dos meus aconselhamentos que muitas vezes são difíceis, mas, por exemplo, eu estou aconselhando um jovem que tem claros problemas mentais, assim, não dá para dizer exatamente o que é, mas ele tem dificuldade de se pronunciar, e a conversa com ele é bem difícil, então eu saio de lá esgotado, fisicamente falando. E ele faz isso o dia inteiro, e muitas vezes ainda ensina no culto de oração à noite. Quando você pensa sobre essa carga, sobre uma pessoa, muitas vezes 6 dias por semana, e você pensa ao longo de anos, não entender que uma pessoa dessa precisa descansar é quase uma agressão à família dessa pessoa. Certo? Por muitas vezes, então, os membros não entendem a importância da segunda pastoral dos pastores que são sentados, ele poder descansar com a família. Só que bivocacionais, como eu, não tem segunda pastoral. Então, trabalho de domingo e segunda-feira está ao trabalho. Nesse sentido, a igreja precisa entender que se você não quer queimar esse homem, se você quer que ele sirva a Deus com alegria e não com fardo, você precisa dar a ele tempo para cuidar da sua família. Porque o que a igreja menos quer, pelo menos deveria menos querer, é que o pastor seja um mau exemplo de amar a sua própria família. E você pode de tal forma sobrecarregar esse homem, onde ele não tem mais tempo nem para brincar com suas crianças, e daí você vai gerar crianças traumatizadas com a igreja, que vão sair quando virarem adolescentes ou jovens, porque a visão que eles têm da igreja é: roubaram meu pai. Então, saber administrar isso é muito importante. E aqui, os pastores talvez tenham que ser um pouco mais firmes do que a gente normalmente é, porque falar sobre dinheiro, sobre descanso é difícil. Nós, normalmente, pelo menos no Brasil, não gostamos de ser muito claros sobre isso. E muitas vezes pastores se submetem a uma rotina que demanda demais deles, e isso acaba, muitas vezes, custando para a sua família. Mas para ele amar bem a igreja, ele precisa amar bem a sua família. Se ele não amar bem a sua família, ele não vai amar bem a igreja. Então ele precisa deixar bem claro que, sendo bivocacionado, eu consigo fazer isso. Eu não consigo dar mais que isso. Ou eu vou perder minha família. E considerando isso, eu preciso ter um mês, normalmente é um mês de férias. Eu preciso tirar algum tempo de férias. Quando você forma um presbitério, você tem a vantagem de que a peteca não cai enquanto você está de férias, né? Então hoje, Gilson tira as férias dele muito mais tranquilo do que ele tirava antes, quando não tinha um presbitério. Porque ele sabe que ele pode tirar folga, ele desliga o seu WhatsApp, só podem contatá-lo através da sua esposa, que já inibe muitos.
Mas ele sabe que no domingo vai ter um presbítero pregando a palavra de Deus, que os casos que surgirem nós vamos conseguir atender. Obviamente em alguns casos excepcionais ele volta das férias, como já teve, falecimento, coisas assim. Mas ele sabe que as coisas vão continuar sem ele, e isso é importante para um pastor. O pastor que entende que se ele falhar, a igreja quebra, é um fardo demais para um homem só. E quando você tem um presbitério, uma pluralidade de pastores, você consegue entender, isso vai continuar mesmo que eu não esteja aqui. Por exemplo, Gilson fazendo tudo isso, na pandemia se manteve muito forte. Muitos pastores na pandemia nós vimos adoecerem, mentalmente falando. Gilson se manteve muito forte, apesar de ter pego Covid 3 vezes. E nós vimos as consequências do Covid dele vir no começo desse ano, onde ele teve uma fraqueza muito, muito, muito grande. Ele, sendo um pouco turrão, não deixou o púlpito, ainda manteve lá, mas tirou as outras atribuições e nós ajudamos. E nós múltiplas vezes falamos, Gilson, tire um sabático, um período aí de 3 meses talvez, para que você possa descansar. Algumas igrejas, inclusive, em nossa cidade, já têm seu próprio estatuto, que de 6 ou 7 anos, o pastor tem 2 meses a mais de férias. Então, exatamente como vai ser, aqui é questão de sabedoria. Mas a questão que a igreja precisa pensar é como eu mantenho esse homem servindo por 50 anos e não por 10 e quebrando toda a família dele. Então, se ele vai servir por 50 anos, ele precisa ter ritmo, certo? Assim como todos nós dormimos toda noite, os pastores vão precisar de ritmo de trabalho e descanso, e de cuidado, de lazer, e de vida com a família, para que ele possa continuar servindo. 2 perguntas têm a ver com, já falou um bocadinho, mas só para nós, para a nossa realidade, talvez, somos igrejas pequenas ou seja, que não ultrapassam os 70 membros, que não sei se alguma tem 70 membros. A proporção na sua igreja de presbíteros para o número de membros. A segunda questão tem a ver, que também já tocou, é que nós aqui também há um peso grande para alguém que esteja no presbitério. Temos geralmente, além da reunião de domingo, mais 2 reuniões durante a semana, mais reuniões de presbitério, seja houver, e mais as outras coisas que seriam necessárias fazer, porque estou a dizer, porque se calhar muitas vezes não são feitas, porque não há tempo para compatibilizar com a família. Até que ponto é que isso, as igrejas também devem repensar a carga em termos de reuniões semanais? E a última questão tem a ver com a identificação de futuros presbíteros. Quando estamos a falar de jovens, porque geralmente a ideia é quem vai para o seminário, para o instituto, pensa-se 18 anos, às vezes tem-se essa ideia, a ideia do pastor que nós temos é alguém que termina o que nós chamamos aqui o secundário, chega à altura de decidir a universidade, vai para um seminário e depois sai de lá pastor, e muitas vezes até a ideia é que vai para uma igreja que não é a sua de origem. Como é que a igreja deve olhar para esse processo? E se identifica um jovem, será cedo demais, os 18 anos, para indicar logo para um seminário, se é melhor ser mais tarde? Até que ponto é que é importante, por exemplo, haver experiência laboral, de trabalhar sem ser diretamente para a igreja, sair do seminário? Gostava de ouvir o irmão um bocadinho acerca disso, desse tópico. Claro. Nós temos 162 membros, 5 pastores, então uma média aí de 30 para cada um também. Mas eu não acho que tem uma proporção bíblica para isso. Talvez 12 seria o bíblico. Mas a ideia é, eu entendo isso como uma graça de Cristo, conforme Efésios 4. Quanto mais Cristo mandar, melhor. Se tiver 10 pastores para 160 membros, amém. É uma oportunidade da gente estar treinando esses e talvez plantar uma igreja em breve, entendeu? Então eu não vejo que tem que ter uma proporção que limite o número de presbíteros. O que limita o número de presbíteros é a sua aspiração, as suas qualificações e o reconhecimento da igreja.
Essa é o que precisa se ter antes. Segunda pergunta sobre reuniões. É importante. Tenho a impressão que o modelo clérigo, como ele está focado no pastor, ele é focado em reuniões que acontecem na igreja com todos. Como é somente o pastor que ministra, é ele que faz a reunião de oração, é ele que faz a reunião de estudo bíblico, é ele que faz a EBD. Então toda a expressão do ministério da palavra se dá em uma reunião pública. Isso tende a encher a agenda da igreja durante a semana com reuniões públicas, ao qual muitas vezes você tem uma reunião de oração às quartas-feiras e dos seus 160 membros, 10 vão. E você se pergunta toda a reunião se realmente deveria ter aquela reunião. Eu tenho, como você percebeu, um caso bem expressivo sobre aquilo, bem latente, que eu me pergunto toda quarta-feira se a gente mantém essa reunião ou não. Se a gente educa a igreja para orar, né, não que a igreja não ore, a igreja já tem 2 cultos, ou se a gente usa esse tempo de outra forma. Se você, daí é que vem, na verdade, quanto você consegue dividir a carga. Se você tende a ter poucos presbíteros bivocacionais, como eu imagino que é o caso aqui, ter muitas reuniões é muita demanda. Se você não está conseguindo treinar novas pessoas, discipular pessoas, cuidar de vidas, para formar mais lideranças, talvez o número de reuniões precisa ser repensadas. E aqui que é interessante nós pensarmos. O que a Escritura nos manda sobre as reuniões da igreja? Qual é a única reunião da igreja que é ordenada? Primeiro dia da semana, o dia do Senhor. A eclesia, a igreja, a assembleia, ela se reúne no primeiro dia da semana para ouvir a palavra e partir o pão, conforme nós vemos Paulo exemplificando em Atos. Só existe essa reunião que é mandada. Quais são os outros mandamentos que nós temos sobre a vida da igreja? Nós temos os mandamentos uns aos outros. Conselhai-vos mutuamente, servi-vos mutuamente, buscai o interesse uns dos outros, amai-vos mutuamente. Então você tem esses 2 extremos, por assim dizer, da reunião e da vida durante a semana dos uns aos outros, de forma orgânica, de forma espontânea, certo? Tudo no meio é questão de sabedoria, não é questão de mandamento. Então, o ensino bíblico dominical, que já é tradicional, não existe nenhum mandamento para ele. Uma reunião de oração à quarta-feira, que talvez também seja um costume em algumas igrejas, não é um mandamento bíblico. Pequenos grupos também não são mandamentos bíblicos. Pequenos grupos são exemplificados em Atos 2, mas não se tem nenhum mandamento sobre isso. Ou seja, todas as outras reuniões que nós temos durante a semana, ou no domingo também, que não seja o culto público e a vida orgânica, elas precisam ser pensadas no seu custo-benefício, se elas alcançam o propósito que elas se planejaram para realizar. E não é que não pode se ter, mas você precisa entender que você tem liberdade para ter e que ela precisa alcançar o propósito que lhe foi designada, certo? Então, por exemplo, na minha igreja, eu já trouxe isso muitas vezes ao presbitério, nós temos todas as estratégias que surgiram ao longo dos séculos para reuniões da igreja. Nós temos 2 cultos, nós temos EBD, nós temos o culto de oração às quartas-feiras, nós tínhamos pequenos grupos e grupos de leitura. A semana começava a ser tomada de tantas atividades que começava a se cansar. Então, obviamente, o Covid trouxe uma grande pausa em tudo isso e nós estamos agora repensando como viver essas realidades. O que eu tenho a impressão é que quanto mais reuniões você vai criando, menos a vida orgânica acontece. Porque a igreja entende que a expressão dela de igreja acontece só nas reuniões. Então você não tem muitas vezes hospitalidade, uns irmãos convidando outros para sua casa, você não tem relações de discipulado, ajudando um ao outro a seguir a Cristo, você não tem muitas amizades intencionais perguntando como você está espiritualmente, como está a sua vida com Cristo. Então eu quero coisas que fomentem tanto as pessoas estarem no culto, quanto as pessoas viverem a vida uns aos outros. E isso também ajuda o pastor. E se você tem só a reunião de dominical, você tem um grande sermão preparado. E você pode treinar pessoas para estarem vivendo a vida relacional uns com os outros. Então, uma igreja pequena, com poucos presbíteros, a minha estratégia pessoal, aqui questão de sabedoria, com princípios bíblicos, seria focar no domingo, tornar um momento de grandificação, de grande família para a igreja, e começar a treinar pessoas para gerar essa cultura discipulada de viver uns aos outros os mandamentos, certo?
E daí, conforme o tempo for passando, conforme a estrutura de presbíteros for crescendo, conforme homens forem sendo treinados, pensar quais outras atividades que identificam a igreja nós podemos ter. Se seria o caso de a gente ter algum estudo bíblico, ou uma EBD, ou, entendeu? E adicionar conforme agora a ocasião nos permita. Então, eu tentaria enxergar nesse espectro a questão de reuniões. Para os membros entenderem isso, às vezes custa, especialmente aqueles mais antigos, que a vida inteira sempre foram no EBD, depois do culto. Como assim não tem EBD? Uma igreja que não tem EBD é uma igreja que não é firme na palavra? E não necessariamente, né? Então, um sermão bem pregado no domingo é o que mantém a vida da igreja. Terceira pergunta. A identificação dos presbíteros, a questão dos jovens, seminário. Isso, ótimo. Olha, e aqui estamos na região da sabedoria também, obviamente. Confesso que 5 anos atrás eu era um grande crítico ao jovem de 18 anos que ia para o seminário. Até que com 30 anos eu comecei a fazer o meu mestrado. Eu percebi que eu não tenho tempo para estudar. Eu trabalho, sou pastor, eu tenho família, e o estudo então ocupa uma parcela pequena disso que eu não consigo devotar toda a energia que gostaria. Nesse sentido, o tempo onde nós na vida teremos mais tempo para estudar é quando nós somos mais jovens. Nós muitas vezes ainda estamos na casa dos nossos pais, sustentados e tudo mais. Nesse sentido, há um benefício de ser treinado já jovem. O que não se pode existir é a ideia de que se você acabou o seminário, você é pastor. Ser pastor é ter as qualificações, ter a aspiração e ter o chamado comprovação da igreja. Certo? Então, o seminário ele não está nem nessas 3 categorias. O seminário é um auxiliar que a igreja tem para treinar este homem a manejar bem a palavra de Deus. Ou deveria ser isso, pelo menos. Ou seja, ele é um auxiliar de igrejas. E surge assim, igrejas que se juntam, sabendo que demanda-se muito, e o estudo, conforme aprofundado, é bom ter alguém que devota-se àquela área de estudo, que pode ensinar esses jovens a se qualificar bem. Então, o que eu faria no treinamento de pessoas, de jovens, no caso? E o Trilha Videira tem um exemplo sobre isso, tem umas ilustrações sobre isso muito boas. A ideia é, antes de enviar para o seminário, e aí, com 17, 16 anos, começar a colocar esse jovem em algumas experiências ministeriais mais intencionais, certo? Então, por exemplo, quando o pastor faz uma visitação, levá-lo junto. Se há algum aconselhamento onde consiga trazê-lo junto, muitos não vão ser possíveis, mas talvez incluí-lo, né? Se tem pequenos grupos, talvez ver se ele consegue liderar ou os jovens, ou será que ele tem discipulado adolescentes? A ideia é, antes de mandá-lo para o seminário para se equipar para ser pastor, ajudá-lo a entender um pouco do ministério de ser pastor. Porque se ele não está vivendo aquela aspiração pelo ministério já, não devemos pensar que é o seminário que vai trazer isso. O seminário vem para auxiliar aqueles que já têm aspiração e que já vivem esse desejo na prática. Um jovem que não ensina a palavra de Deus, que não discipula, que não evangeliza, não é um jovem que deveria ir para o seminário. Ele deveria ser trabalhado, ser ajudado, até que essas coisas, essa latência se torne comprovada, então levá-lo para aprofundar seus estudos. Após o seminário, isso não significa necessariamente que ele já é pastor, ou talvez há uma caminhada aí de maturidade a ser tomada. Essa é uma questão muito difícil do que significa ser um homem maduro. E vai ser... e vai depender muito de cada cultura. 50 anos atrás, um jovem de 18 anos era um homem. Hoje em dia, é um jovem. Às vezes um jovem de 30 anos ainda é um jovem, né? Então, tem essa questão importante, né? Você para pensar, né, na cultura hebraica, né, 20 anos você ia para a guerra. Você era um homem apto a ir para a guerra. Quando Paulo fala para Timóteo para ninguém desprezar a mocidade dele, ele provavelmente tinha 30 anos, 30 e poucos anos, entendeu? Então não era um jovem tão jovem como a gente imagina. Mas, novamente, a questão vem da maturidade. Você pode ter um jovem de 18 anos com uma maturidade espiritual incrível, né? Mas isso precisa ser comprovado. A igreja precisa ver isso. O pastor precisa ver isso. Para ser latente, não só verbal.
certo? Precisa ser expresso na própria vida dele, em como ele trata a sua família, em como ele trata os outros, como ele é visto na escola e assim por diante. Então, eu não sei se tem uma regra exata sobre espera para mandar para o seminário ou não. Eu só diria, se você vai esperar, a igreja consegue sustentar no seminário depois? Essa é uma questão a se pensar. Ou manda-se logo. A experiência profissional vai ajudá-lo nos problemas, especialmente de filhos de crentes que cresceram na igreja, né, que foram em escolas cristãs, que eles têm pouco contato com o incrédulo. E, obviamente, isso vai prejudicar no sentido dele saber criar relacionamentos evangelísticos, certo? Todo o contexto dele é eclesiástico. E, para mim, hoje, isso é difícil. Apesar de ter estudado com incrédulos na minha vida, na faculdade também, eu trabalho na Fiel, sou pastor de uma igreja, então todo o meu contexto é ministério. Eu não tenho nenhuma porta evangelística muito grande. E eu sinto que isso me atrapalha um pouco na vida, que eu preciso forçar-me a criá-las. Então, se um jovem está sempre imerso no contexto da igreja, ele vai ter dificuldade no contexto da evangelização. Mas não é necessariamente limitante, é uma dificuldade. Eu não sei se eu respondo, são coisas a se ponderar, né, para se pensar o que seria. Agora, tem caso e caso. Há casos onde você pode dizer, talvez seja melhor você trabalhar, casar, amadurecer e depois pensar em ministério. E tem casos onde você vê claramente que esse jovem já está apto para começar a avançar para o ministério. Acho até que você já respondeu um pouco. Mas eu queria, assim, como nós, como igreja, estamos sendo liderados pelos presbíteros, um presbítero específico, um pastor, como é que nós podemos amenizar ou suavizar o trabalho, essa carga, né, semanal, né? Eu acho que, assim, até por você estar longe da sua igreja, talvez possa falar assim de uma maneira bem prática, coisas bem práticas. Já falou do ano sabático, um dia na semana, enfim, mas alguma coisa assim mais prática que a gente possa fazer para tentar aliviar e participar também, né, desse ministério. A recomendação bíblica clara em Hebreus 3,17 é: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não será de proveito a vós outros. Então, já seguindo primeiro aqui, depois algumas questões mais práticas, a obediência é uma questão que ajuda muito. Uma dificuldade que todos os pastores têm, e os pastores aqui bem sabem disso, é que quando você começa o ministério, você acha que você vai pregar uma vez e a igreja vai ser transformada por aquela uma pregação. Elas vão entender já na primeira pregação o discipulado e coisas assim. E você percebe que não são uma nem duas, mas talvez umas 50 pregações. Só que isso muitas vezes é porque a igreja não tem aplicado o que tem ouvido, não tem obedecido a palavra de Deus. Então, nessa forma, muito do ministério pastoral é repetição. Essa repetição faz parte, nós estamos acostumados a fazer isso, né? Faz parte do ministério pastoral. Mas é bom quando você não tem que repetir para a criança 10 vezes para ela fazer aquilo. Então, parte da resposta, muitas vezes, é, conforme o pastor pregou sobre evangelização, a igreja seriamente pensar a sua responsabilidade de evangelizar. E assim por diante, certo? Eu acho que isso já traria um grande alívio para os pastores. De forma mais prática, por exemplo, você pode abrir a sua casa à noite para receber os 5 filhos do Jonatas, para que ele e sua esposa possam sair numa noite romântica. Afinal, muitos pastores não têm mais uma noite romântica com sua esposa, porque muitas vezes à noite já estão também a trabalhar em outras coisas. Jonatas é tempo integral, então muitas vezes consegue, mas outros bivocacionais menos ainda. Então, nas poucas horas que eu fiquei na casa do Jonatas, eu vi, né, como numa comunidade menor, né, as pessoas levando coisas para presenteá-lo, né, feira, pão e tudo mais, e como isso é uma bênção, isso alegra o coração. Era muito comum, pelo menos eu vi no Brasil há algum tempo atrás, os diáconos irem na casa dos pastores e verem se estavam precisando de alguma coisa, membros trazerem, né, um pão, alguma coisa assim, né, e isso alegra o coração. De qualquer pessoa, na verdade. Você ficaria feliz se alguém te desse um presentinho, uma lembrancinha. Isso também é bom para os pastores, né?
Ajudar também as esposas dos pastores que carregam muitas vezes uma carga do ministério também. Elas não exercem o ministério pastoral, mas o restante que fica do peso também vai sobre elas. Da família, das crianças, do próprio apoio ao pastor que muitas vezes está exausto e ela tem que ajudar, a encorajá-lo, certo? Então, cuidar deles é muito bom. Então, por exemplo, chamar a esposa do pastor para tomar um café na sua casa. Conversar como ela está, como pode ajudá-la, como está o coração dela. Se pastores muitas vezes não têm com quem conversar, esposas de pastores muitas vezes ainda menos. Porque elas ficam numa boca de sinuca, onde se ela falar com algumas irmãs, pode soar como murmuração, que pode falar contra o ministério do marido, e muitas vezes ela não consegue ter ninguém com quem compartilhar suas dificuldades, porque elas também têm dificuldades. Continuam sendo pecadores. Quando eles são ordenados, eles não recebem o manto da impecabilidade. Eles continuam com suas fraquezas e falhas, e ter alguém a compartilhar é muito bom. Então, pensar seriamente nas questões, eu vou falar isso com muito cuidado, porque tem dois extremos. Há muitas questões na vida cristã que certas pessoas chamam o pastor para tudo. Então, qualquer menor coisa, ela já aciona o pastor para ajudá-las. E muitas coisas que ela sabe a resposta, mas precisa ainda de uma hora de aconselhamento para fazer aquela resposta que ela já sabe. Isso toma um tempo. O pastor ele está lá para servir dessa forma. Por outro lado, outra coisa que não ajuda o pastor é aquele membro que nunca fala nada. Então, o casamento já está com um problema. Já não se conversam muito. E não se chega ao pastor para trazer a questão para pedir ajuda. Só vai se falar com o pastor quando estão quase assinando o divórcio. E daí o trabalho pastoral de tudo isso que poderia ser amenizado agora é enorme, em vez de lidar com a questão. Então, se por um lado você não quer sobrecarregá-lo com tudo, por outro lado, uma das coisas que pesa sobre os pastores é quando os membros só trazem uma questão séria quando ela está para explodir. E daí é muito difícil ministrar. Porque quando você já está para explodir, a coisa é muito difícil regredir. Então, seja em relacionamento, seja em criação de filhos, seja em trabalho, seja em lutas contra algum pecado específico, não deixe a coisa piorar de tal forma que o pastor tem que quase resgatá-la da morte para ajudá-la. Isso tem várias vezes, né, por exemplo, com depressões que levam a pensamentos suicidas. Né, muitas vezes a pessoa espera para falar com o pastor quando ela não só está com pensamentos suicidas, mas como já planejou como vai se matar. Se antes tivesse buscado ajuda pastoral no começo, ajuda de outros irmãos também, isso poderia em grande parte ser amenizado e o tratamento seria mais fácil, por assim dizer. Acho que isso é de grande ajuda. O descanso pastoral é importante. Então, a menos que você tenha uma questão muito crucial, né, respeitar o dia de descanso do pastor, certo? Não mandar mensagem de WhatsApp para ele toda hora. Eu não sei se vocês usam o WhatsApp aqui também. Mas, gente, o WhatsApp é uma bênção. Você pode pastorear, pode ajudar pessoas, mas é uma maldição também quando a todo momento o negócio está apitando. Né? A reunião lá de presbitério que acontece toda quarta-feira com o Gilson, ao final da nossa reunião, ele tem 150 mensagens, eu tenho 50, e não tem como. Né? Então, ao mesmo tempo que trouxe uma forma de comunicação mais rápida, ao mesmo tempo trouxe aos membros um imediatismo. Uma ideia de que o pastor tem que estar sempre disponível para me responder. E não, o pastor não tem que estar sempre disponível para te responder. Ele tem vida, ele tem família, ele tem suas demandas mesmo. Então, entender que o pastor talvez ele precise tirar, não sei, sexta inteira para preparar o seu sermão e que naquele momento ele não vai responder todas as mensagens, que você tem dúvidas sobre Romanos 9, faz parte de um bom membro maduro, certo? Então, essas questões ajudam. O que sempre dificulta o ministério pastoral é a imaturidade. Porque, afinal, o nosso trabalho é caminhar para a maturidade. Então, imaturidades pessoais, muitas vezes espirituais, sempre tornam o trabalho mais difícil. Mas é por isso que a gente existe. Né? Se fosse todo mundo maduro, não precisava de pastores. Então, mas, obviamente, conforme esse comportamento imaturo é repetido, ele torna o trabalho ministerial mais difícil. Ajuda?